Olá, Igreja Voz, bem-vindo à estação de célula Os Abismos do Coração. E hoje, o capítulo 10, a falta de propósito. O versículo-chave da nossa lição de hoje está em Salmos 119, verso 27. Faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. O estudo sobre a vida de Jonas tem nos levado a águas profundas. E a falta de propósito, com certeza, pode ser um grande abismo em nossos corações. Em algum momento, nós percebemos que Jonas perdeu o senso de propósito da sua vida. E ali, quando o Senhor o escolhe para essa grande e especial missão, que era pregar ao povo de Nínive, ele vai para a direção contrária, ele vai para a direção oposta. Então eu paro para pensar como estava o coração de Jonas. E todas as vezes que falamos de Jonas, falamos de nós mesmos, os abismos dos nossos corações. Jonas, com certeza, era alguém especial, filho de profeta, filho de Amitai, o filho da verdade, e Deus o escolhe dentre tantos profetas para pregar o arrependimento a Nínive. E o fato dele ir para a direção oposta nos mostra uma falta de sentido da vida. Todos nós precisamos viver com um sentido, um propósito, um senso de razão de viver. E ali, pregar aos ninivitas, com certeza, era a parte central da vida de Jonas, era o propósito principal de toda a sua existência. Eu gostaria de falar algo para vocês hoje, que às vezes acidentes acontecem. Estamos às vezes indo para uma direção, fatos inesperados, que não prevemos, afinal não temos o controle de nada, fatos nos acontecem, acidentes que às vezes nos colocam numa cadeira de rodas, separações, traições, rupturas, doenças, perdas. Todo esse sofrimento que faz parte da vida humana, muitas vezes nos tiram o chão. E como nós vimos na vida de Jonas, o chão dele sumiu, o mundo dele ruiu quando ele vai na direção oposta. Nas minhas idas a Israel, nós aprendemos tanto, e uma das coisas muito fortes é o Museu do Holocausto. E quando falamos em sentido da vida, me vem um nome à mente, Viktor Frankl, um judeu austríaco, médico neuropsiquiatra, e ele foi realmente para os campos de concentração e venceu os horrores do nazismo. Ali ele perdeu toda a sua família e alguns poucos amigos que restaram, e quando ele sai dali, ele realmente se dedica em ajudar outras pessoas a buscar o sentido da vida. Ele tem até um livro que se chama assim. Então tem uma das frases que eu gosto muito dele, que diz assim: quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. Outra frase dele é: quando a situação é favorável, desfrute-a. Quando a situação é desfavorável, transforme-a. Quando a situação não pode ser transformada, transforme-se. Então, esses fatos que nos ocorrem na vida, que muitas vezes nos tiram o nosso chão, faz com que literalmente a gente perca o rumo da vida, faz com que toda aquela direção, aquilo que acreditávamos, aquilo que sonhávamos, quando de um dia para o outro tudo desaparece, nós precisamos nos voltar para dentro de nós, voltarmos para Deus e novamente buscar nele qual é o sentido e qual é o propósito da nossa existência. Ainda citando Viktor Frankl, ele diz que o prazer e a felicidade nunca serão motivos para a nossa existência. O motivo de existir aqui, de viver aqui, deve ser maior do que nós mesmos. E ele, judeu, não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo, mas eu creio que toda esta palavra, revelada veio ao seu coração. Então,
que saiamos de nós mesmos e possamos entender os propósitos eternos de Deus. Para viver o novo, é necessário superar sofrimentos e dores. E esses dias eu ouvi algo que tem pulsado no meu coração. Toda dor é por enquanto, mas a alegria do Pai, a alegria de Deus, esta durará eternamente. Então, e a dor nunca é o fim. A dor é um meio pelo qual o Senhor usa todas as circunstâncias para que a gente alcance o fim que Ele planejou para nós. E quando falamos de propósitos, de planos, daquele que nos formou, que nos criou, que nos conhece, que vai no íntimo do nosso ser, Salmo 139 vai dizer isso, né? Tu me sondas e me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece todos os meus pensamentos. De longe o Senhor conhece. E você pode ler o Salmo 139 e ali vai falar de um Deus amoroso que nos formou, que nos criou, que estava ali presente no ventre da nossa mãe, que viu cada etapa, que Ele acompanhou cada tendão, cada osso, cada movimento. É um Deus que não podemos fugir da sua presença. Quem poderá escapar do Senhor, do teu Espírito? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer nas mais profundas trevas das profundezas do mar, lá estás o Senhor também. Tu me cercas com laços de amor, frente, trás, alto. Então esse pensamento é maravilhoso demais. Então, se um Deus que planejou, que nos viu ainda uma substância informe, que sonhou comigo e com você, eu quero dizer que Ele tem planos, Ele tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Antes mesmo da gente nascer, todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Mas um Deus tão amoroso e bondoso, Ele nos faz livres também para fazer as nossas escolhas. Apesar de ter sonhado e planejado tudo isso, Ele nos deu o livre arbítrio. Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança, livres para escolher o caminho que devemos seguir. Então hoje Ele faz com que a gente possa se debruçar na sua palavra, que possamos ter um encontro com esse amor de Deus que nos constrange e que possamos entender que em todo tempo Ele está. No sofrimento Ele está, na dor Ele está, na alegria Ele está, no dia de júbilo Ele está, no dia de sol Ele está, mas nos dias de tempestade, ali Ele está, ali a sua mão está. Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Então, quando nos deparamos com os propósitos eternos de um Deus de amor, nós nos voltamos para Ele e com certeza, posso dizer como o Victor Frankl, quando você entende o seu porquê, você pode suportar qualquer como. E Ele tem uma missão para nós, né? Assim como Ele tinha para Jonas, hoje Ele fala comigo e com você. Ele nos chama pelo nosso nome e diz: vem filho amado, vem filha amada, eu tenho um caminho de bênçãos, um caminho de propósito, um caminho que faz sentido, um caminho de novidade de vida para você. Então Ele é aquele que já nos mostrou o fim de todas as coisas. Apocalipse vai falar das ruas de ouro da Nova Jerusalém, dos rios de água viva, e ali não só de todo esse cenário, mas ele vai nos falar dos remidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelas vidas que foram salvas e alcançadas pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor de Jesus. Nós vivemos num mundo onde tanta gente anda sem rumo, tateando como no escuro, não enxergando um palmo na frente do seu nariz, mas o Senhor levanta filhos e filhas todos os dias, aqueles que tiveram esse encontro de amor, para fazer uma obra não só em nós, mas através de nós. Então que nós possamos ver o fim de todas as coisas, e me faz lembrar aquela frase também: não importa muito como começa, mas sim como termina. E já já nós vamos falar de perseverança, mas eu queria ler esse trecho aqui em Isaías 46:10, que diz: desde o início faço conhecido o fim,
desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, falar de propósitos é falar de um Deus que nos ama, um Deus que é a fonte de vida, um Deus que é sabedoria, um Deus que conhece todas as coisas, que nos conhece. Falar de propósitos tem tudo a ver com o nosso Criador. Então, que hoje nós possamos ver o fim, que a gente possa se desembaraçar das nossas dores, das nossas incoerências, que nós, diferente de Jonas, que não somos tão diferentes, né? Então não importa às vezes o tempo caminhando com o Senhor. Falávamos aqui que é possível você ter a palavra na sua boca, mas o coração estar longe. Então que possamos voltar os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé. Ele nos atrai todos os dias com laços de amor, que possamos voltar para o centro da sua vontade, para o chamado primeiro, para aquilo que deve ser a coisa mais importante da nossa vida, o propósito que Deus traçou para nós. Então, que ao olhar o fim, a nova Jerusalém, aquele que estava perdido e hoje pode ter um encontro com Jesus através da minha e da sua vida, na simplicidade, na humildade, no dia a dia, na amizade, que possamos ser essa extensão do corpo, né? A boca de Jesus na terra, os olhos, as mãos que abençoam, os pés que não se cansam de caminhar e ir aonde precisamos ir, aonde ali está um ferido, ali onde ali alguém precisa de consolo, porque o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Que sejamos achados nele e possamos ser essas bocas do Senhor na terra, porque o final ele já nos mostrou. Os remidos, os lavados, os salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém? E para a gente finalizar, já indo agora para o fim. Então, a primeira coisa, você entender o sentido da vida. O segundo ponto é entender o propósito eterno de Deus para mim e para você. E o terceiro ponto fala de perseverança, buscando, achando e permanecendo. Buscando, achando e permanecendo. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito daquela frase, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E ali no nosso dia a dia eu falo, quem procura acha. Então bate, que essa porta se abre. Pede, que o Senhor te dará. Ele nos dará o Espírito Santo. Né? Então bate nessa porta, procure que você vai encontrar, né? E não tenha olhos, né? Cuidado para não se desviar com as muitas atividades da vida e perder o foco, perder a razão, perder o propósito, porque todos os dias nós somos tentados com muitas situações, sentimentos, como nós já vimos, que podem ser ídolos no nosso coração, uma raiz de amargura, um ressentimento, tantas coisas podem ocupar o lugar que é só de Deus. Então nós temos que estar atentas à voz do Espírito e os nossos olhos em Jesus, para que a gente não desvie do nosso foco, o objetivo, que é levar esta palavra de salvação a todo aquele que precisa. Amém? Jeremias 29:11 vai falar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Então um Deus tão amoroso e bondoso, que tem para nós planos de bem e não de mal, e preparou para nós um futuro e uma esperança, como não ir a Ele? Como não ir a Ele de todo o coração? Então que possamos orar, clamar, buscar a face do Senhor, intimidade, comunhão, relacionamento vivo, que está para muito além de uma religião, mas é Jesus vivo em nós.
porque o sonho dele é que nós fôssemos cada dia mais parecidos com ele, no pensar, no falar e no agir. Então temos muitas vezes oportunidades de nos desviar. Jonas, até o momento do nosso estudo, ele ainda não tinha voltado ao propósito. Antes do grande peixe, um pouquinho depois do grande peixe, ele ainda se encontrava perdido. E Jesus, que sempre será o nosso exemplo maior, ele também nos ensina aqui. Ele teria muitas oportunidades de parar, de truncar o propósito, de não completar a sua missão. E a palavra vai dizer aqui em Marcos capítulo 1, 38, depois de um dia cheio ali na Galileia, curando, realizando milagres, expulsando demônios, um dia que nós costumamos chamar nas igrejas um dia de grande avivamento. Você pode imaginar as pessoas ali sedentas, sendo saciadas na sua sede da alma, do corpo, sendo curadas, sendo libertas, recebendo as palavras de vida eterna. Então Jesus já poderia parar por ali, um dia intenso, mas diz a palavra que ele passa a madrugada inteira em oração, orando ao Pai, fortalecendo o seu espírito, buscando direção, buscando discernimento, buscando a revelação do coração do Pai. E no dia seguinte, poderia parar e ficar ali. Ele fala aos seus discípulos: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus é aquele que nós somos apaixonados. E tudo que ele faz, tudo que ele fala, nós devemos estar atentos, porque ele, mais uma vez, é o modelo do ser humano que nós devemos nos tornar. Ele é o exemplo maior, ele é o nosso amado, ele é a nossa referência, e seguir os seus passos é poder imitá-lo em todas as coisas. Haverão dias que estaremos desanimados, haverão dias sombrios, haverão situações que muitas vezes querem nos tirar do rumo, mas a palavra hoje nos encoraja. Busque, encontre e permaneça. Permaneça nele, que ele permanecerá em você. Permaneça nele, que dele vem a seiva da vida, a vida, as águas de vida eterna. E eu quero terminar com uma frase também que fala muito comigo, Ore, reavive os propósitos de Deus na sua vida todos os dias. Não fique desapercebido. Ore nos dias bons, ore nos dias maus, mas ore, pois toda emoção é um convite à oração. Amém? Toda emoção é um convite à oração. E assim, orando em comunhão, em conexão, perto do coração do Pai, nós não nos desviaremos de todo o propósito que o nosso Deus bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso, gracioso tem para mim e para você. Ele já nos mostrou o fim, então suporte o processo, que você e eu viveremos o propósito. Que Deus te abençoe, uma ótima célula, que vidas sejam salvas mais e mais, e glorifique e engrandeça o nosso Deus, o nosso amado Jesus, através do Espírito Santo.